Fala, meus queridos, hoje já em clima natalino ali, ó, Mr. Santa Claus, que vem aqui para te perguntar, contrato de fato não vale nada? O contratante te contrata. Você vai fazer o show, você tem as suas obrigações e o contratante é deles, mas assim, aqui a gente não trabalha com contrato porque tenha dó, né? Você vai produzir um show, você vai fazer o seu show, que a responsabilidade é sua, até porque você não vai ter cachê, mas sim a produção pela bilheteria e vai ganhar pelo que vender. E você não pode escolher nem o valor do seu ingresso. Pera lá. E ainda não o suficiente. O contratante fala, não, aí você me quebra. Fala, pô, tô cobrando pouco. Não, você está cobrando muito. Como que o meu público vai conseguir vir na casa e participar? Diga para mim, fale para nós, como você, músico, artista, se posiciona? Se posiciona como, eu não posso perder a oportunidade porque tá difícil e se baseia pelo raso, pelo menos, pelo pior, ou você se posiciona a ponto de, pera lá, não, o que eu estou fazendo na minha construção de carreira tem a ver com isso que estão me cobrando? Então, acho melhor sair fora, porque não adianta você reclamar do palhaço e continuar indo no circo. Pum! Receba essa, porque, ó, me inspirei. Tudo isso no vídeo de hoje e ainda mostrando para vocês um pouco de como foi o nosso final de semana com a Definir. Se liga. Senhoras e senhores, Bruno Fernandes aqui que vos fala, agradecendo você que já é inscrito do canal e está mais uma vez no atendimento de segunda. Por quê? Porque é onde a gente posta o vídeo segunda, o atendimento que você fala, mentira, meteram essa, é nada, é nada. E sim, tem muito mais. O ser humano consegue se surpreender, quer dizer, se superar. E a gente ainda se surpreende, como diz o velho ditado, você vai passar dessa vida para outra e não vai ver tudo que tem. É isso. Então, muito obrigado a você que está aqui no canal, que interage com a gente nesse formato de vídeo que visa justamente ajudar você, artista, a se posicionar de uma maneira melhor, contando para vocês causos que acontecem, que você não está sozinho nessa, e podendo te ajudar de alguma forma, lógico, se você quer ser ajudado. Se você tá só de sacanagem, fuleiragem, bora jogar um Guitar Hero ou, sei lá, uma sinuca, um dominó, vai ser muito mais proveitoso. Mas se você quer realmente algo mais eficaz, fique com a gente nesse vídeo que a gente tem muita ideia a se trocar. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua curtida, que você já está curtindo, que eu sei. Pelo seu like, que também está feito, né? Pelo comentário, comenta aqui qual perrengue você já passou com algum contratante que a responsabilidade era sua. E simplesmente falou, não. Só eu quero ganhar e você que se foda. Raro, mas acontece diariamente. E aí entra o ponto do cara não ter o preparo para ser empresário, mas aí a gente vai chegar lá. E aí também é você que não é do canal e tá, meu Deus, nossa, o Chad Kroeger do Nickelback tá diferente. Não, mas me chamaram esses dias, caraca, Dudu Camargo, já falei aqui, eu tô falando de novo porque eu fiquei um pouco impressionado. E também chamaram, esqueci, se eu lembrar eu falo. Pausa para o Rocket. Oi gente, olá. Você diria não para esse gato? Contrataria ele para a sua festa? Tímido ele. Muito obrigado pela sua inscrição. Lembrando que teremos um vídeo novo esta semana, daquela tarde de Mônaco mostrando outro vídeo. Estará já a postos, postado literalmente. Está curioso para saber? Já se inscreve mais uma vez e deixa o sininho ativado para você estar por dentro de tudo que está acontecendo. E se você ainda não viu o último review que eu postei de um pedal Overdrive Fuzz, que, cara, canivetalhaço suíço para o seu timbre. Então também tá aí no último vídeo de review. Seja muito bem-vindo. Segue a gente lá, @BrunoMarFernandes. E segue também a minha banda, @Definir, porque tem a ver justamente com as minhas duas carreiras, o vídeo de hoje. O lance do contrato foi agora recente, em novembro, que faríamos um show de stand-up comedy em um bar. Né? Para quem não sabe, o show de stand-up ele pode ser produzido em qualquer lugar. E normalmente em casas de show de stand-up, teatros, são os lugares melhores a se apresentar, porque ali o formato já é perfeito de se enquadrar para quem está assistindo, quanto para quem está se apresentando. Beleza.
Para quando é feito em bares, das quais não tem essas condições, a gente tem que se amparar da melhor maneira possível para não sofrer, o desafio acaba sendo maior. Por quê? Porque se você não trabalha com caixa fechado, você trabalha com portaria. Aí tem que ter alguém que tomar conta da portaria, do que for vendido, do que não for, do que vai ser VIP, que acaba acontecendo, de algum convidado ou outro, o artista fala, coloca o nome de fulano, tem promoções. Acontece, normal, faz parte. O duro é quando você fecha um show e o contratante fala, claro, sim, tal dia, pode, valor fechado, data fechada, tudo no jeito. Manda o modelo de contrato, só claro. O contrato protege quem está cedendo o espaço, que fica responsável pela venda de bebidas, algumas das vezes fica responsável até pela venda dos ingressos, porque pagou um cachê fechado, então se pagou um cachê de 4, 5 mil, mas vendeu 10 mil de bilheteria, lindo. O negócio se pagou, ele ainda fez dinheiro em cima, fora o que ele vendeu de bebida. E tudo bem, comida, beleza. E aí, a ideia seria justamente essa. Faremos um show agora dia 25 de novembro, uma terça-feira, que são datas para shows de stand-up, terça, quarta, quinta, domingo, são datas que é muito mais tranquilo de se produzir, porque não compete com outras coisas que as pessoas já queriam ir para um final de semana, e coloca o movimento no lugar onde ainda não teria. Num bar desse terça-feira, não tem tanto movimento, vamos colocar então uma atração. E aí entra o stand-up, e aí a gente fechou tudo, beleza. 3, 4 dias depois, volta a resposta, porque eu chamei, e aí a gente vai sentindo que, alguns lugares dão essa insegurança e você tem que ouvir a sua voz interior, a sua intuição, que isso é divino. Aí volta a resposta, Brunão, vimos aqui, tinha um valor que na verdade a porcentagem estava errada, então também a gente não trabalha com um contrato. Mas o contrato é para proteger a minha parte e a sua, e você não quer trabalhar com um contrato? É porque o valor da porcentagem estava errado? Isso se arruma, né? Assim, é fácil. Não, vamos deixar então para o próximo ano. E aí eu que me lasco com quem eu contratei para fazer o show. Então essa vida de produzir tem os seus desafios e por isso que é extremamente importante você ter um bom relacionamento com a parte interessada. Interessada que no caso o artista. Quero fazer show, me ajuda, a gente vai fazer junto, trabalho. Porque muitos dos artistas sabem como isso funciona, mas a gente tem que sempre estar amparado e não deixar rabo pra galera vir e pisar e ficar nas suas costas. Menos mal que entenderam e consegui fechar um cachê para não depender de bilheteria, e aí o cara lança dá essa insegurança, mas se eu já tô indo para fazer com um contrato para todo mundo ficar bem, por que o cara não quer? Aí levanta essa incógnita e aí abre o leque de falar, vou ver outros lugares que a gente consiga ter uma negociação fluida, porque quando as coisas acontecem, você não depende de sofrer na mão de alguém. Então, você já produziu? Comenta aqui embaixo se produziu ou se cansou, porque é uma bucha. Não tem como. É loucura. Você fica na pior das posições, por isso tem que ter um emocional no lugar e conseguir lidar bem com os dois lados, porque se der algum problema, é a casa que vai te cobrar ou o artista que vai te cobrar. Então você está aqui, senão você está aqui justamente no meio, equilibrando pratos. Então se ampare da melhor maneira possível, justamente sendo profissional. A resolução é, quer fazer numa próxima vez? Tudo bem. Mas então o pagamento é adiantado, integral, e a gente não corre o risco. Simples, categórico. Fica aí a lição. E no segundo caso, que é justamente a casa pela região aqui de onde a gente mora, vamos marcar? Vamos tocar? Vamos. A casa falou para mim, que sou o responsável da contratação da banda. A gente pode permitir que você tenha outra banda tocando junto, a gente vai fazer um teste, porque a gente não conhece vocês, então faz parte das diretrizes da casa. Ele não falou dessa forma, porque acho que ele não consegue. Mas ele falou. Só que a gente pode domingo. E aí, então, por isso, a gente vai colocar vocês para tocar domingo. Tudo bem. Ali uma expectativa? Ali, portaria. Tudo bem. O que eu vou falar, eu me sinto bem idiota falando, porque é meio maluco. E aí, mais uma vez, vem aqueles indícios que a intuição sua fala assim, alguma coisa tá errada. Que foi a gente não consegue disponibilizar a comida, o lanche, a refeição, a não ser água, porque vocês já vão ficar com a bilheteria, então é pesado pra gente. É pesado? Sei lá, 4 lanches. Tá, beleza. Tá bom, ok. Aceitei. Aí eu falei, então beleza. A banda que ia fazer com a gente não vai fazer. Esse show era pra ter acontecido ontem.
se você viu esse vídeo no dia que você está vendo, talvez não seja o mesmo ontem, mas você viu segunda, dia 17 de novembro, é porque era para ser dia 16 de novembro. E aí foi quando a casa me fala, então vamos, beleza, só vocês. A única coisa que eu exigi, por assim dizer, falou, ó, a portaria, já que é nossa, produção nossa, e a gente tem a nossa metodologia de trabalho, vamos então fazer pelo menos por R$20, talvez uma parte promocional, e aí a gente consegue pagar os custos de parceiros que a gente tem, de que a gente vai divulgar em outros canais, e também patrocinado, fazer um negócio se pagar, é um negócio. Você coloca dinheiro e volta dinheiro. Aí o cidadão falou, não, Pô, peraí, R$20 aí eu não abro minha casa no domingo. Falei, caraca, cobrei pouco. Falei, cara, porque pelo público nosso, a gente tem que ter uma base sólida ali que comunique justamente algo que eles precisam entender que tem a ver com a gente. O público que nos segue. Baseado nas coisas que a gente faz. E aí ele falou, não, tem que ser pelo menos R$5, que se R$5 o povo já não vem. Falei, não, peraí, pô. Aí ele falou, não, é porque assim, eu já tenho que abrir a casa, tenho que pagar funcionário, vou ficar com o bar, e aí, pô, pode ser que dê ruim, e aí eu vou ficar no prejuízo. Falei, amigo, nós estamos aceitando produzir o show aí. Automaticamente, o risco maior é nosso. Afinal, se a gente não vender nada, mas colocar a gente na casa, por exemplo, porque assim, pô, tá com a data marcada, tá tudo certo, meu, uma galera vai lá na hora, pô, ou quer ir e não vendeu, fala, não, preciso pelo menos entregar o show. Cara, beleza, bota a VIP dentro da casa. Aí coloca uma porrada de gente. Eles consomem pra caramba. O dono do lugar não vai chegar falando, ô amigo, você lotou minha casa, colocou 200, 300 pessoas aqui, então eu vou dar uma porcentagem do que eu vendi. Não vai. Porque ele vai falar, ai, que pena, não é mesmo? É negócio, a portaria era de vocês, não vendeu, poxa. E aí entra justamente o problema, porque é o cara querendo socializar no capital do amiguinho, ou capitalizar no socialismo do amiguinho, ou ganhar nas custas de alguém se for. Por quê? Porque automaticamente, se a gente aceita algo do tipo, até porque se ele tem funcionário para pagar, é porque ele tem um negócio. E se ele não tem uma estrutura básica para poder manter o negócio dele, independente do quanto se venda de portaria, para que as coisas se paguem, isso que a portaria vai ficar para a banda, então ele já não iria ganhar nada, ele tem que ter um plano para poder vender as coisas dele. Não tem? Esse negócio não é um negócio. É uma possibilidade festiva de dar dinheiro, entendeu? Na sorte. Então não tem estratégia. Onde entra o ponto, onde entra o meu questionamento para com ele. Cara, não é você que está no prejuízo, somos nós, porque a gente vai investir dinheiro, colocar dinheiro, trabalhar com os parceiros que a gente tem, colocar o nosso nome, tudo que a gente vem construindo para se atrelar à sua casa, para as pessoas que consomem o que a gente vende. É um público mais seleto, diferente, justamente pelos lugares que a gente toca, os lugares que a gente frequenta e faz as participações e faz os shows. Enfim, se a gente joga para esse público que ele tem que pagar R$5 para entrar, fala, mas peraí, onde que eles estão indo tocar? Vou lá não. E aí entra o problema do dono se basear pelo pior, se basear por baixo, que é onde tudo hoje na vida é baseado por baixo, porque as pessoas ficam, não, eu vou cobrar, não vão vir. Não, amigo, como eu falei para ele, a gente tem esse público e esse valor já vai filtrar quem vai frequentar a casa para consumir de fato mais. Porque se você distribui ingresso ou muito barato ou justamente de graça, as pessoas que vão já vão porque não tem dinheiro. Automaticamente, o que você achava que iriam consumir também não vão. Por quê? Porque não tem dinheiro nem para pagar para entrar, vai pagar para comer, para beber? Não vai. Principalmente os jovens. Entendeu? Isso daí jogando no que diz respeito a quem e público que faz esse tipo de coisa. Falei, cara, não sei como você está acostumado a trabalhar com as bandas, mas o que a gente faz é justamente o contrário. Se a gente vai produzir e ficar com o risco da bilheteria, assim como é qualquer negócio, quanto maior o risco, maior a possibilidade de se ganhar. E aí eu vou ficar com um puta de um risco, ganhando pouco? Ou será que você tem medo que a gente ganhe mais bilheteria do que você vai, talvez, vender de bar? Aí eu falei, cara, como ele colocou vários empecilhos, né, mas aqui eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar isso, abrir a casa, o equipamento, o técnico de som, a energia, só deu problema enquanto eu estava dando soluções. Falei, cara, vamos derrubar? Não quero te atrapalhar, não, pelo amor de Deus, longe de mim querer fazer um show, levar o nosso público que consome de uma maneira totalmente diferente para sua casa e você, né, tá louco. Porque, além do mais, a gente não é conhecido. Que foi o que eu tive que ouvir algumas vezes e tudo bem, a gente não é a banda mais famosa do mundo. Mas o nicho que nos conhece é um nicho extremamente positivo. E a gente não pode deixar de comunicar
a mesma frequência para essa galera. Falei, então, cara, não vai dar bom. Obrigado. Marca outra banda. Não sei o que ele fez, não sei o que aconteceu. Ele ficou um pouco surpreso de eu ter tido essa atitude, porque muito do que você vai fazer para sua carreira tem justamente que casar, tem que dar fit com o que você está buscando. Então, se você quer ser valorizado, mas aceita tocar a troco de comida, se você quer ser valorizado, mas você aceita tocar a troco de banana, valores muito baixos, porque falar, mas tá difícil. Irmão, tá difícil. Então, para ficar mais difícil, você vai aceitar a tocar por menos? Não tem cabimento. Então, por isso que tem bandas que ganham muito bem, artistas de maneira geral, de stand-up, música, enfim, na arte, né? Que não são famosos, mas ganham bem, porque é o modo como se posiciona e o que vende, e o produto que entrega. Tá equilibrado. Os que se baseiam por baixo, por menos, pelo ruim, vai continuar tendo resultado baseado no ruim. Porque qualquer coisinha que tiver a mais, não, pô, tá bom pra caramba. Tem gente que tava muito pior. E a situação não te favorece. Então, quer ter uma carreira mais bem estruturada? Cuidado os lugares onde você toca, com quem você faz negócio. Por mais até que, dependendo do lugar, ele pode até aceitar pagar o que você pediu. Mas o lugar, o ambiente não dá fit, não combina com o que você tá para entregar, e entrega, sai fora. Mas eles vão pagar. Dinheiro não é tudo dentro dos negócios. Network, uma boa percepção, e como se diz, valor, ele não é ganho, ele não é comprado, ele é percebido. Então, se você está entregando qualquer coisa, desde os equipamentos, a vestimento, a organização, o horário, não vão valorizar da maneira que você está imaginando. Aí você vai só... E ainda vai ficar com a síndrome de o mundo é contra mim. Não, não é. Você está fazendo... Mas se você se posiciona da maneira que tem que se posicionar, entregando um mínimo de excelência, porque ser bom não é o suficiente, você tem que agregar muito mais. Automaticamente você sabe aonde está querendo chegar, onde está caminhando e o que está fazendo. Aí propostas indecentes de falar, pô, você está de sacanagem com a minha cara. Obrigado. Aí você tem que ter justamente... para segurar o rojão e falar, não, aqui eu não vou. E não é arrogância, é se posicionar. Não precisa ser grosso, não precisa ser estúpido, não precisa ser chato. Só saber se posicionar para o seu negócio decolar cada vez mais. E você, concorda com isso? Já passou por isso? Já cancelou data? Já demitiu o cliente? Porque isso daí, eu confesso, que no começo você fala, mas é muito positivo. Então, se inscreve no canal. Muito obrigado a você que estava aqui até este exato momento e a gente se vê no próximo. Comenta aí embaixo uma história que você quer saber a respeito, que provavelmente a gente vai ter passado. Tamo junto, não perde o review da semana que tá top. Abraço.